Feliz sábado a todos. Eu queria começar perguntando para vocês como foi a semana de vocês. Eu estou de férias, mas a minha semana foi muito complicada. Eu falo isso porque um amigo meu, há um tempo atrás, ele foi pregar e ele falou para mim que foi uma das semanas mais difíceis da vida dele, porque o inimigo tentou fazer várias coisas e ele para se manter de pé, para poder pregar, para poder passar a mensagem que ele tinha preparado. O inimigo vai trabalhar e vai tentar derrubar tudo que a gente foi preparado para a glória de Deus. Mas essa semana para mim foi muito difícil, mas mesmo assim, graças a Deus, eu estive preparando a mensagem que eu ia passar aqui hoje para vocês. E eu queria começar dividindo uma experiência que eu tive há um certo tempo atrás. Para quem não sabe, a minha irmã, Carol, ela mora em Oswaldo Cruz. Fica bem pertinho daqui, são só 600 quilômetros. Uma vez eu estava indo para lá com outras duas pessoas. E no caminho, como todo mundo já sabe, você vai dirigindo o carro e você vai prestando atenção nas placas, né? É o que você tem para poder fazer. A pessoa está dirigindo, a não ser que você converse com a pessoa que está junto com você. E no caminho onde eu estava indo, eu reparei uma placa à minha direita, porque era uma via de mão dupla. Eu reparei uma placa à minha direita incomum para mim, porque eu nunca tinha visto, por mais que eu estivesse dirigindo há algum tempo, eu nunca tinha visto uma placa assim. Era uma placa escrita à mão, e aí estava escrito assim, exatamente assim: cuidado, chuva à frente. Eu achei incomum, eu falei com a pessoa do meu lado: você viu o que eu vi? A pessoa não viu. A gente continuou, a gente estava mais para lá, acho que faltava mais ou menos uma hora para a gente chegar na cidade da minha irmã. E a gente continuou, né, o percurso. Faltando mais ou menos, não sei, acho que uns 20, 30 minutos para chegar lá, eu vi outra placa. Só que dessa vez a pessoa que estava do meu lado também viu uma placa, na mesma placa. Agora também normalmente escrito à mão e escrito cuidado, chuva à frente. Só que, como eu disse, é algo bem comum. Eu nunca tinha visto algo assim. E eu perguntei para mim mesmo, mas por que alguém colocaria uma placa? Por que alguém perderia tempo, entre aspas, colocando uma placa escrito cuidado, chuva à frente? Primeiro que a pessoa teria que descobrir que ia chover. Ela tinha que saber antecipadamente que a chuva ia cair naquele momento e ali, naquele horário. Então, a gente simplesmente seguiu o caminho, né? E na medida que a gente ia, acho que passou uns 15, 20 minutos novamente, começou a chover. Só que não foi uma chuva comum. Foi uma chuva que eu não conseguia ver nada na frente. O limpador de para-brisa não dava conta de limpar. Choveu a ponto assim de a gente ter que parar um pouco, não parar completamente na via, porque se parasse, poderia vir um carro atrás e acertar a gente. E a pessoa que estava do meu lado sugeriu: por que você não encosta então no acostamento? Então eu disse a mesma coisa: se eu encostar no acostamento, alguém pode vir atrás de mim, achar que não tem nada e bater no nosso carro. Assim como se eu fosse devagar também pelo acostamento, podia bater num carro que estivesse parado no acostamento. Então eu resolvi seguir ali na via. Eu não vou terminar essa história, mas vou voltar nela. Eu vou pedir para vocês, quem puder, abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 37. Todos já abriram? Aqui o título da pregação é Sonhos e a Voz de Deus. Vocês vão entender o que tem a ver o começo da história que eu contei e à medida que a gente foi chegando lá. Aqui a gente tem a história de José. Eu vou ler para vocês, se vocês puderem acompanhar, acho que tem aqui também atrás, né? Isso. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, que eram mulher de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque disse assim: escutem,
que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? Outras traduções dizem assim: então você pensa que vai reinar sobre nós? Você realmente pensa que vai reinar sobre nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que eles contavam. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso... Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o nosso rosto ao chão? Aqui eu quero levantar um ponto, né? A gente está falando sobre Jacó, o pai de José. Ele repreendeu o filho dele. Eu entendo essa repreensão. Mas se você voltar aqui junto comigo na Bíblia, se vocês puderem abrir em Gênesis 28, 10, aqui você pode ver que Jacó também teve um sonho. Então, se ele estava repreendendo o seu filho, ele deveria entender que talvez esse sonho viesse de Deus. Então, todo mundo já achou? Então, ao ler aqui, a gente percebe: Jacó saiu de Berseba, a fim de ir para Harã. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então, Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Então, uma pessoa que entendia de sonho era Jacó. Ele sabia que o seu filho tinha tido um sonho. Ele o repreendeu. Se vocês puderem abrir no próximo capítulo também, tem mais outro sonho aqui que Jacó tem. Eu vou só colocar vocês no contexto, porque é capítulo 31 de Gênesis, 10 também. Enquanto vocês procuram, eu vou colocar só no contexto. Aqui, Jacó, ele está tentando parar de trabalhar com o sogro dele, que é Labão. Por quê? Porque Labão, ele estava tentando passar para trás de Jacó. Ele via que Jacó estava prosperando muito e eles trabalhavam juntos. Eles repartiam os ganhos ali. Então, Labão tentava, por várias vezes, mudar a troca de ganho dele, de Jacó. Mas Deus estava com ele. Então, você pode ver aqui comigo, um dia, quando os animais estavam no tempo de cruzamento, eu tive um sonho. Aqui é ele contando as suas esposas o porquê que ele sabia que ele estava saindo e porquê que ele estava saindo dali. Eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: aqui estou. Então ele continuou: veja, todos os bodes que estão cruzando são listrados, malhados e manchados. E eu estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela e onde você me fez uma promessa. Agora, prepare-se, saia dessa terra e volte para a terra onde você nasceu. Eu vou dividir com vocês mais outro sonho. Esse sonho é o sonho que Gideão teve que ouvir um inimigo contando a ele. O contexto aqui, se vocês puderem abrir, por favor, em Juízes, capítulo 7, versículo 9. O contexto aqui é que Gideão foi chamado por Deus para comandar as tropas de Israel. E o contexto mais ou menos era que as tropas de Israel precisavam atacar os midianitas, no qual era um povo muito, muito grande. A Bíblia conta que eles eram como a areia do mar, a areia da praia, pela quantidade
tão grande que eles eram. E eram cerca de 20 a 30 mil israelitas era que tinha ali. Mas Deus estava diminuindo aquele número a ponto de chegar até 300 homens. Ou seja, eles iam batalhar contra milhares de homens, só que apenas 300 homens iriam atacar aquele povo. Então, Deus ele pede para que Gideão ele vá até o acampamento. Eu vou ler aqui para vocês. Mas ele pede para que Gideão vá até o acampamento inimigo e lá ele escute algo, para que se ele tivesse medo, que ele pudesse se respaldar sobre isso. Todo mundo já abriu? Juízes 7, 9. Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas, se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto cura o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Pura desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. E eles e os seus camelos eram tantos como um grão de areia da praia, do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão. Outras traduções dizem: certamente é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu, eu quero destacar aqui, entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que um sonho significa para vocês? O que é um sonho? Não precisa responder, logicamente, mas o que seria um sonho, basicamente? Aqui em Daniel, capítulo 4, se vocês puderem abrir, por favor, a gente vai ter uma resposta disso. Daniel 4, versículo 19. Diz assim: aqui o contexto é o seguinte: Daniel, ele tinha, Nabucodonosor, o rei ali, ele tinha tido um sonho. E ele sabia que o único que podia desvendar esse sonho era Daniel. Então, Daniel foi chamado para desvendar esse sonho. Eu não vou ler o sonho para vocês porque é muito grande. Então, para quem não conhece essa parte da Bíblia, eu consigo que volte aqui e leia. Mas a resposta que Daniel dá ao rei é a seguinte: ao ouvir isso, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou espantado e por alguns instantes não sabia o que pensar. O rei lhe disse: Beltesazar, não se preocupe com o sonho, nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu: ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fossem a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos. Aqui eu destaco: o rei, aqui eu vou ler novamente: o rei, ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem. O sonho é uma mensagem. Então a gente sabe que toda vez que a gente recebe um sonho, ou a gente passa, ou alguém, você escuta de alguém, ou você tem um sonho, é uma mensagem. A psicologia, e aqui eu tenho psicólogos, não me deixa mentir, diz que o sonho nada mais nada menos que a mensagem que o seu corpo te dá, de acordo com algo que você passou no dia, na semana, algo que você vem passando corriqueiramente, e você não para de pensar a respeito. O seu corpo te manda na seu cérebro aquela mensagem de algo que você está pensando constantemente. Então, tem outro ponto aqui também que eu gostaria de tocar. Tem um livro que eu gosto bastante, se chama Viagem ao Sobrenatural, é da Casa Publicadora brasileira. O autor é Roger Mormon, um canadense. Ele relata a sua história ali, uma experiência que ele teve de vida, e ele começa falando sobre as adorações aos espíritos, que era a experiência que ele tinha passado na vida dele, e antes de conhecer a igreja, logicamente. Então, alguns desses espíritos que ele fala no capítulo 6, fala que eles tinham, que
prestar adoração a eles, só que eles recompensavam as pessoas de uma forma. E a forma que eles recompensavam eram várias. Algumas pessoas recebiam por mensagem, por a mensagem de acordo com por pensamento de um espírito, para fazer alguma coisa que beneficiasse eles. Outros era fama e outros eram outras coisas. Só que o próprio Roger Mormon, ele pediu ao espírito que ele pudesse saber o cavalo vencedor aos sábados, que ia ter a corrida, e ele queria receber a mensagem, essa mensagem, por meio de sonho. Então, aqui a gente consegue perceber que não só Deus tem, não só nosso corpo tem a capacidade de passar a mensagem para a gente através do sonho, como Deus tem também, e até mesmo o inimigo. Então, se a gente não entender qual é o sonho, qual que é a mensagem para ser passada, a gente pode se perder, a gente pode achar que é uma coisa qualquer, ou às vezes nem considerar. Eu vou pedir para vocês, se puderem colocar a imagem, por favor. Primeiro sonho? A primeira, por favor. Eu vou contar uma experiência de vida que eu tive, eu e minha esposa. A gente, o contexto era 2024, a gente não tinha filhos ainda. Hoje a gente já tem 2 e está esperando mais um, graças a Deus. No momento, minha esposa estava trabalhando bastante, eu também estava trabalhando, só que eu estava esperando o nosso primeiro filho. E na verdade, eu acho que eu mandei a foto errada. Você pode passar, por favor? Não, essa mesmo, perdão, essa mesmo, era um áudio ali, tá certo. E eu tinha tido um sonho nesse dia, no dia 17. Relaxa, né? relaxa. 17. E eu mandei para ela por áudio que eu tinha tido o sonho. Eu até mandei para vocês o áudio, não precisa colocar não, porque ele fala uma coisa e eu vou falar outra aqui. Nesse sonho que eu tinha tido, basicamente a gente estava na casa do meu sogro, estava eu, a irmã mais velha da minha esposa, a irmã do meio e ela. E a gente estava conversando, falando várias coisas, e aí de repente a irmã mais velha dela pergunta para mim, que dia mesmo que você falou que a Cecília vai nascer? Eu quero destacar aqui que no contexto, a gente estava esperando nossa filha para nascer no dia 15 de julho, para frente, 15 dias para frente ou 15 dias para trás. Era o que a gente estava esperando, porque os médicos tinham dito que seria a data do date, que era a data esperada para o bebê nascer. Então a gente estava esperando que fosse nessa data. Só que nesse sonho que eu tive, a irmã mais velha dela virava para mim e falava assim, que dia mesmo que você disse que a Cecília vai nascer? Só que a gente brincava muito, porque como estava 15 dias para frente do dia 15, eu faço aniversário no dia 27. Então eu falei assim, ela vai nascer no dia do meu aniversário, vai ser um presente para mim. Eu falava brincando várias vezes. Então a gente começou a brincar. Aí quando eu tive esse sonho, a irmã dela me pergunta quando. E eu falei que ela ia nascer dia 27. Só que ela no sonho falava para mim assim, Você disse que ela ia nascer no dia do seu aniversário, mas ela nasceu dia 29 de junho. Foi o que ela disse. E aí, eu achei estranho, mandei um áudio para minha esposa falando isso. E aí, a gente deixou as coisas passando, né? As coisas foram acontecendo. Para mim era um sonho comum, um sonho qualquer. Então, se puder passar para o próximo falar. Eu passo para o próximo. Só que 2 dias depois, eu tive outro sonho. Nesse sonho, eu estava ali... Herbert, qual que é o nome da rua que você morava ali embaixo da Consolação? Cesário Mota? Cesário Mota Júnior. Eu estava naquela rua ali, no sonho, né? Claro. Eu estava morando na Anta, of course. Desculpa. Eu estava naquela rua, só que tinha muita gente passando. Normalmente naquela rua passa muita gente, realmente. E eu via de longe uma nota de 500 no chão. Só que não era uma nota de 500, não era em real, porque não tem nota de 500 em real. Era uma nota de 500 em euro, porque tem nota de 500 em euro. Então, eu via nesse sonho que uma nota de 500 estava parada no meio da rua. As pessoas iam se achegando ao redor da nota, passavam pela nota e não pegavam. Ninguém pegava a nota de 500. Na minha cabeça eu comecei a pensar, poxa, eu acho que talvez as pessoas não estão entendendo o valor que aquela nota tem. Porque se você for levar na vida real, você vai ter que multiplicar por 6,20, que eu acho que o euro está agora. Então valeria muito mais do que já vale aqui. Vamos aqui na tela. Mas as pessoas não pegavam. Todo mundo passava, via a nota e não pegava. Então eu comecei a achar estranho. Só que no sonho eu corria até a nota. Eu corria até a nota para pegar a nota. Só que o sonho acabava antes disso. 4 dias depois, se você puder passar a próxima foto, por favor.
nesse outro sonho, eu estava na rua de cima, não na Cesário Mota Júnior, tem a Consolação assim, a de cima que é ali para a faculdade, já subindo para a faculdade. Bem na esquina também, bem para a Consolação. Só que dessa vez eu vi uma nota de 200, não era uma nota de 200, eram 8 notas de 200. E nesse áudio eu falo para ela isso. E eu via 8 notas de 200 jogadas no chão. Dessa vez as pessoas realmente paravam, faziam um círculo ao redor da nota. Não pegavam, olhavam, mas olhavam por muito tempo. E ia embora. Pegava e ia embora. Não faziam nada com a nota. E eu, novamente, eu via aquilo de longe, eu não estava muito perto, mas eu via de longe. E consegui enxergar o valor daquelas notas. Eram 8 notas. Por que ninguém via o valor daquelas notas? Então, eu resolvi me aproximar, resolvi chegar até a nota. Só que eu realmente via que as pessoas iam embora, outras chegavam, outros passavam, outras... Eu lembro de um cara em específico nesse sonho, ele parava, colocava a mão aqui na bolsa dele, olhava, e eu ficava com medo dele pegar antes de mim. Porque eu falava, nossa, eu entendo o valor disso, é muito grande, as pessoas não estão entendendo, elas não estão querendo pegar. Só que dessa vez eu conseguia pegar a nota. Eu pegava aquelas notas, e eram 8 notas. Só que eu saía correndo. Só que eu saía correndo para mostrar para alguém que eu peguei aquelas notas. Era diferente. Normalmente quando você acha dinheiro na rua, pelo menos eu já achei dinheiro na rua, a primeira coisa que eu vou fazer não é sair correndo para mostrar para alguém que eu achei a nota. Talvez eu possa contar que eu achei. Mas sair para mostrar não seria uma coisa que eu faria. Mas no sonho eu fiz isso. Só que o tempo foi passando. Foram 2 dias entre o segundo sonho, 4 dias do segundo para o terceiro sonho. E o tempo foi passando. E já era dia 23 de junho. E a gente sempre brincando. Agora a gente começou a brincar, né? Vai ser dia 29, porque o John Swing vai ser dia 29, só que era uma brincadeira. A gente não se preparava para isso, nem nada. Era uma brincadeira. Só que os médicos tinham dito que era dia 15, que a minha filha ia nascer. Então, dia 29, pra gente, mas se fosse uma brincadeira, não era o que a gente esperava. O dia foi passando, o tempo foi passando. Chegamos ali perto do dia 29, uma sexta-feira antes, que ela nasceu no sábado. Eu estava muito cansado. Só que na semana antes, a minha esposa estava trabalhando. E eu lembro que eu cheguei e falei para ela, olha, se caso ela nascesse no dia 29, a gente está preparado? O que falta para a gente estar preparado? O que a gente fez e o que a gente não fez para isso? E a minha esposa falou, olha, minha mãe vai chegar. Se não me engano, ela chegaria uma semana depois. Ela chegaria na semana de julho. Porque a gente estava na Irlanda, a mãe dela iria chegar para ajudar a gente ali, ajudar ela. Então, minha mãe vai chegar, então ela vai me ajudar a separar as coisas do bebê, a cômoda e tal, não sei o quê. Eu falei assim, tá bom, mas o que mais? Ela falou, precisa arrumar a bolsa pro bebê e tal. Eu falei, tá bom, e se a gente só separar a bolsa pro bebê então? É que se você não quiser arrumar a cômoda. Ela falou, não, tudo bem, eu posso fazer isso. E foi a única coisa que a gente fez, né? E separou pelo menos a bolsa pro bebê ali. Colocando que realmente aquele sonho fosse a verdade. O que a gente não esperava? Eu cheguei na sexta-feira muito cansado. O que a gente faz normalmente na sexta-feira? A gente lava a bolsa, a gente arruma a casa pro sábado. A gente não faz. A gente não fica jogado. A gente lava a roupa, estende a roupa. É o que a gente faz. Só que nesse dia, eu lembro especificamente nesse dia, eu estava muito cansado. Eu falei assim para a esposa, vamos pedir uma pizza, ou hoje a gente tinha comprado uma pizza. Eu não estou afim de fazer nada hoje. Vamos só relaxar. A gente foi o que a gente fez, a gente assistiu TV. Aí que a minha esposa ligou, olhou para a mãe dela, se não me engano, para a família, e falou, o João falou que vai ser amanhã. A gente brincando. E a gente começou, a gente continuou essa brincadeira. Só que a gente foi dormindo. À 00:20, a minha esposa acordou, gritando, saindo da cama, falando assim, a bolsa estourou. Na hora, foi a primeira coisa que ela olhou para mim e falou foi, o seu sonho. A gente não se preparou, né? Normalmente eu sou um cara muito... Eu não deixo as emoções virem assim tão facilmente, essa é a verdade. Mas quando se diz respeito dos meus filhos, Deus sabe, Ele sabe onde pegar no coração. E na 00:20 a bolsa estourou e ela falou o seu sonho pra mim. Só que a primeira pergunta que eu fiz, será que não é xixi? Mas era muita água que estava vindo ali. E a gente costuma não acreditar a ponto de não acreditar o que veja acontecendo.
E a gente foi eu lembro que a gente foi pro hospital, voltou ainda para casa, porque não tinha dilatação suficiente. Então, a gente voltou para casa e na minha cabeça estava, mas o meu amigo, ele também teve um filho, ele já foi nascer no dia seguinte, talvez seja só uma coincidência, talvez não seja no dia 29, talvez não tenha nada a ver. Só que a gente voltou novamente para o hospital porque ela estava com muita dor. E às 9h59 do dia 29, a Cecília nasceu. E Deus tinha falado o que ia acontecer. Só que a gente não acreditou, a gente brincou, e a gente não acredita, né? Até que aconteça. Só que eu comecei a me perguntar muito, por que Deus mandou 3 sonhos? Se o primeiro foi uma confirmação que algo aconteceria e aconteceu, o que significaria os outros 2? Porque se Daniel foi capaz de traduzir sonhos codificados para o rei, se José também foi capaz, talvez devia ter alguma coisa por trás da mensagem. Pode passar o próximo, por favor? Um dia eu estava com aquele hábito ruim, sabe aquele nosso hábito ruim de ficar no Reels, assistir um monte de Reels, um atrás do outro. Eu estava voltando de um domingo do trabalho. Estava voltando e eu lembro que eu estava assistindo Reels e eu parei num Reels em específico. E era um cara no metrô todo tatuado e o outro tocando violão. E ele estava cantando e ele começava assim a música. Licença aqui, eu não quero atrapalhar a sua viagem. Eu sou MC, mas eu quero te deixar uma mensagem. E ele continuou cantando a música dele. Só que no final da música, ele me chamou muita atenção. Porque foi muito diferente, eu diria. Ele fala assim, eu não sei se você está escutando e entendendo, mas para algumas pessoas, Deus é uma nota de 200. Então, para mim ali, eu já recebi uma parte da resposta do que Deus estava passando. E ao entender que Deus era uma nota de 200, algumas coisas começaram a fazer sentido. Porque as pessoas passavam no segundo sonho, no terceiro sonho, viam a nota, não davam devida importância para ela e iam embora. É a mensagem de Deus que as pessoas viam ali e não davam a devida importância. Para elas era uma coisa todo mundo prega, todo mundo fala de Deus, mas era só mais uma mensagem. Vou embora. Era o que as pessoas faziam praticamente no terceiro sonho. Só que ainda havia o segundo sonho. No segundo sonho, eu tentando entender, preparando a pregação, porque essa segunda pregação eu já preparei uma outra primeiro antes dessa, tentando preparar a pregação para poder falar sobre esses sonhos. Deus falou comigo. E ele falou assim de uma forma que eu diria que foi Deus mesmo, porque Deus conhece a gente. E ele falou assim, é sério que você não está entendendo? É sério que você ainda não entendeu? No segundo sonho, foi a minha primeira vinda, foi quando eu vim. Ninguém deu devida importância. No terceiro sonho, é a próxima vez que eu verei. Só que ninguém está dando a devida importância para o que vai acontecer. E se vocês puderem abrir, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler uma coisa que Paulo mandou essa mensagem para a igreja de Coríntios. E ele falou assim, agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos. Se continuarem firmes neles, a não ser que não tenha adiantado nada para vocês que creem nele, eu passarei para vocês o ensinamento que recebi, e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois a 12 discípulos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Então, aqui você pode ver que novamente o número 500 aparece. E foi exatamente quando Jesus morreu e ele tinha ressuscitado, ele apareceu para 500 pessoas. Não sei se as pessoas foram salvas, não é o meu ponto, não é aí que eu quero chegar. Só que, para mim, a mensagem não acabou aí.
ainda havia outra incógnita, porque por mais que eu saiba o que significasse o número 200, que era Deus para algumas pessoas, e o que significasse o número 500, ainda tem a segunda parte, que talvez vocês não tenham lembrado, ou eu demorei um pouco a pensar. Por que 8 notas de 200? O que 8 notas de 200 significaria? Ou melhor, o que significaria o número das 8 notas? Porque 8, 200, 1600, certo? Então, qual é o único lugar na Bíblia que está o número 1600? Alguém sabe? Só tem um lugar na Bíblia, não tem mais nenhum outro lugar na Bíblia. Se vocês puderem abrir para mim, Apocalipse, capítulo 14. Eu vou ler para vocês a colheita do fim dos tempos. É o que está escrito. Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois, o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo que estava no céu e ele também tinha uma foice afiada. Depois, outro anjo que era o encarregado do fogo saiu de perto do altar. Com voz forte, ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uva da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uva da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura. Essa é a minha tradução, mas algumas traduções estão escritas, eram 1.600 estádios, alguém tem estádios, né? 1.600 estádios até a altura dos freios dos cavalos. É uma diferente tradução. Então é o único lugar na Bíblia que você vai achar o número 1.600. Então, irmãos, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje é: Deus está voltando. Independente de quem ele use para poder falar que Deus está voltando, ele está voltando. Eu me pergunto por que Deus mandou esse sonho, porque a mim, ele sabe como eu sou. Eu sou cara, eu tento me lembrar. As pessoas que estão aqui na igreja, vocês sabem por que vocês estão aqui. Vocês estão tentando melhorar como pessoa. Ele está falando aí. Se vocês estivessem no mundo, talvez vocês não. Mas aqui o meu objetivo é tentar melhorar como pessoa, só que mesmo assim eu estou muito distante de alcançar aquilo que Deus almeja para mim. Mesmo todos os dias tentando ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, é muito difícil. Eu espero que esses sonhos que Deus me mandou, os sonhos que Deus deixou escrito para mim, possam servir para vocês como exemplo de entender que às vezes Deus manda mensagem para os sonhos, e a mensagem dessa vez é que Ele está voltando. Que vocês fiquem Deixa ele falar, aí você corta. Você corta. Som. Abrindo a igreja, ao som do hino. Opa! Cadê a pergunta? Desculpa, gente. Pode tirar. O começo ali, a situação, no fim das contas, eu tive que me respaldar olhando no meio das faixas aí para saber onde a direção que eu ia. E eu diminui muito a velocidade. Mas se eu tivesse olhado lá atrás e prestado atenção nas mensagens que eu tinha deixado passar para trás, que eram mensagens também, talvez eu tivesse tomado uma decisão diferente, talvez eu tivesse parado, talvez eu tivesse olhado para ver qual era o clima. Então, se a gente vê as mensagens passando por nós e a gente ignora, talvez Deus vai voltar e a gente vai ficar. Então, isso é o objetivo. E com esse pensamento, vamos cantar o hino 434, Quando For Chamado. Que possamos estar preparados para quando esse chamado nos for dirigido. É o chamado que Deus nos fala para cada dia. Muito obrigado pela vida, pela saúde, Senhor. Muito obrigado por ainda estarmos aqui, estarmos presentes. Que
Que o Senhor cuide da nossa família, cuide dos nossos pensamentos, nos traga mais próximos de Ti. Esse mundo tem muitas e muitas coisas infinitamente melhores, aparentemente melhores do que buscar o reino do céu, Senhor. Mas as pessoas não estão vendo o quão maravilhoso é estar perto de Ti, Senhor. O quão maravilhoso é seguir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos nos arrepender antes que seja tarde, Pai, para que a ira do Senhor não venha sobre nós, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja com cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, amém.